Opa, tudo bom? Meu nome é Samuel Martins e nesse vídeo a gente vai finalmente terminar o básico de programação. Nós vamos aprender o que são loops e laços de repetição. Depois que nós terminarmos de aprender isso, você pode falar para todo mundo que você sabe programação básica. Porque todos os programas precisam disso para poder funcionar. Então, se você já sabe o básico, você sabe programar. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o IntelliJ. New Project. Next. Loops e arrays. Finish. Botão direito. Main. PSVM. Tab. Pronto. Eu vou criar uma conta, um A aqui, A1, um B2 e vou criar, um B2 e vou criar um C0. E eu quero que a soma de A com B, que C receba a soma de A com B, ou seja, C igual a mais B, ponto e vírgula. E eu quero fazer essa soma várias vezes. Então vai ser C igual a C mais A mais B. Por que eu botei C, adicionei o C nessa segunda linha? Porque A mais B vai dar 3. Se eu deixar sem o C aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar A mais B igual a 3 e vai colocar em C de novo. Se eu quero somar A mais B com o valor anterior, eu tenho que somar com C. Por quê? Porque quando eu somei A mais B aqui, C recebeu. Então ficou A mais B igual a 3. C igual a 3. E depois o que é que eu faço? Eu boto C mais A mais B. Ou seja, 3 mais 1 mais 2 igual a 6. Que seria a mesma coisa de você ficar somando A mais B várias vezes. E quero fazer esse cálculo um monte de vezes. Onde no final salte para você poder botar o print automaticamente no Eclipse ou no IntelliJ 24. Massa. Então eu fiz essa linha várias vezes, mas agora imagina que você quer repetir um comando mais do que 8 vezes. Por exemplo, assim, que você quer fazer esse comando 75 vezes, por exemplo. Seu código vai ficar muito sujo, vai ficar muito difícil de você analisar seu código, porque você vai ter um trambolho desse que você tem que ficar sempre andando pelo código para poder passar disso. Então, a galera da antiga, a galera que inventou a programação, teve uma brilhante ideia de criar laços de repetição. E como eu já disse, laço de repetição é uma maneira de você repetir um código várias vezes. Então eu vou construir aqui um exemplo de laço de repetição para você. I menor ou igual. Aí nós vamos criar aqui uma variável que vai chamar quantidade. Onde quantidade vai ser a quantidade de vezes que ele vai repetir esse comando de soma. Então a gente vai começar esse... Vamos colocar aqui a quantidade de 75 vezes. Quantidade. E mais. Agora eu quero fazer o comando... Eu quero fazer o comando C igual a... C mais A mais B. Vamos apagar isso aqui. Esqueci de colocar o C bem aqui. Opa. Quanto é que deu? 225. O que é que esse comando fez? Ele pegou e repetiu esse código da linha 9 75 vezes. Que vai dar esse valor bem aqui. Então, os loops de repetição, os laços de repetição, eles foram feitos justamente para poder simplificar a quantidade de escrita no código, para você não ter que ficar repetindo o mesmo código de soma, por exemplo, várias vezes. É para isso que você utiliza laços de repetição. E na maioria das linguagens existem dois laços de repetição tradicionais, que é o for, que é esse caso aqui que eu mostrei, e o while.
Eu vou primeiro explicar o while, depois eu vou explicar o for. Para você utilizar o while, você precisa se lembrar de condições. Por quê? O while é o enquanto. Então, enquanto alguma coisa for verdade, continue rodando. Ou seja, eu quero que esse loop, essa repetição de comandos aconteça enquanto vou criar aqui uma variável auxiliar que eu vou chamar de i. Eu quero que enquanto i for menor do que quantidade, eu quero que ele fique rodando e faça a soma. Como é que era a soma? Era C mais B mais A. Se a gente rodar esse código, ele vai ficar no loop infinito, ó. Não acontece nada. Por quê? Porque a condição que nós demos foi rode enquanto i for menor do que quantidade. Porém, o i não está sendo alterado. Ou seja, 0 sempre vai ser menor do que 75. E o i não deixa de ser 0 nunca. Então esse loop fica infinitamente rodando. Esse é o problema. Isso é um problema, porque o seu código nunca vai terminar de rodar. Ele sempre vai ficar processando alguma coisa. Então, para resolver esse problema é muito simples. É só você colocar i mais mais. Que, se você não se lembra, i mais mais é igual a i mais 1. Ou seja, a cada iteração, que é como nós chamamos esse loop, o i vai ser somado mais 1. Então, no primeiro ele vai ser 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, até chegar em quantidade. Agora, se nós rodarmos, deu 225. Por quê? Porque agora o i está sendo alterado. Vamos printar aqui o i para vocês verem. Vamos pegar, colocar aqui no início e vamos rodar. Vamos lá. O valor deu 0 até 74. E o resultado deu 225. Você pode me perguntar, Samuel, como é que o valor deu igual, como se ele tivesse rodado 75 vezes, se o valor parou em 74? Se lembre que o 0 conta. Então, se você está contando de 0 a 74, ocorreu 75 elementos, porque o 0 está contando. É que nem você contar de 0 a 4. Ó. 0, 1, 2, 3, 4. 5 elementos. Então, na programação existe essa regra padrão de você sempre começar do zero. O ideal, sempre quando você vai fazer uma iteração, loop, é você começar do zero. Só se no caso você realmente queira começar de outro ponto. Mas o padrão é tudo ser começado do zero. Por isso que nós não colocamos 1 aqui, por exemplo. Vamos lá. Essa é a estrutura do while. Você tem que ter uma condição aqui, que é um booleano, como no if. Então, se eu botar só true aqui, ele vai ficar rodando infinitamente. Aqui, ó, infinitamente. Por quê? Porque a gente colocou só true. Então, enquanto for verdade, ele vai rodar. E já que temos uma condição, nós temos que ter alguma maneira de fazer que essa condição pare. Que nesse caso a gente utilizou esse i. Mas se a gente criar aqui um booleano chamado chave, onde ela começa com true, passamos chave bem aqui, e se i for igual a 5, chave igual a false. Vamos rodar. 0, 1, 2, 3, 4, 15. Por quê? Porque a gente alterou a chave no momento em que i igual a 5. A gente falou que a chave era false. E, como no if, o while ele só roda enquanto aquela informação que está lá dentro, como quando aquela condição que está lá dentro for verdade. Então, no momento em que chave deixou de ser verdade e virou false, essa variável se tornou negativa. E o while vai parar de rodar. Essa é a estrutura básica do while. Agora a gente vai para o irmão do while, o for. Só que o for ele tem uma estrutura mais interessante. Vamos lá. E vamos pegar esse. Vamos deixar esse aqui por enquanto. Como é que funciona a estrutura do for?
o for, você inicializa. Você não precisa nem inicializar, você pode colocar só a variável aqui mesmo, mas o padrão é você inicializar uma nova variável. Inicializar, se você não sabe, é você criar uma nova variável. Nós inicializamos uma nova variável i, que enquanto i tiver menor do que for menor do que a quantidade, i mais mais. Se você não se lembra, i mais mais é igual a i mais 1. Ou seja, o for ele é igual ao while. Porque no while que a gente tinha feito, a gente tinha criado o i que estava aqui fora, e a gente disse que o i vai rodar enquanto a quantidade for menor do que 75. E dentro a gente disse i mais mais. Se você parar para analisar, for é igual ao while. Aqui int i igual a 0, aqui int i igual a 0. Aqui a condição de parada, E aqui a alteração do valor da condição de parada. Só que o for ele foi criado justamente porque muitas vezes, quando você ia fazer algum loop, você tinha esse padrão que você quer de um número até o outro e quer que ele loop só essa quantidade de vezes. E para facilitar na escrita, para você não ter que escrever tudo isso sempre, as pessoas inventaram o for. Porque aí ele funciona da mesma maneira que o while. Então agora se a gente pegar aqui C igual a C mais A mais B, ponto e vírgula, rodar 225. Então a diferença do for e do while é porque o for ele é feito justamente para esses casos que você quer rodar de um ponto a outro. Então sempre quando você quer, sempre de 0 a 10, de 5 a 10, vamos botar aqui um exemplo, eu não quero 75 agora. Eu quero dar metade de 75. 14. Então, quando você tem um limite inicial e um limite final, você utiliza o for. Quando você não tem algum limite, quando é uma condição mesmo, que nem a chave aqui que a gente tinha colocado, você normalmente utiliza o while. Basicamente, isso são laços de repetição. Agora eu quero mostrar mais um negócio para vocês. Eu quero rodar até o 3 e vou printar. Tá, vamos só rodar para ver se isso aqui está funcionando. 0, 1, 2, certo. Vamos comentar isso aqui embaixo. Agora eu quero que ele pule a iteração de número 1. Eu quero que ele só mostre 0 e 2. Então o que, é que a gente vai fazer? A gente vai botar uma condição aqui dizendo: se i igual a 1, continue. Ou seja, 0 e 2. O que é esse continue? Ele serve para você pular uma iteração do for. Ou seja, como é que for funciona? Ele vai ler essa linha, vai ler essa linha, vai ler essa linha, vai ler essa linha. E no final ele vai incrementar i mais mais e vai voltar para o início. O continue, ele faz com que o for volte direto para o início. Então você, do continue para baixo, não vai ser rodado. E esse continue também pode ser utilizado no while. Outra variável interessante é o break. Eu quero que ele só rode o 0. Se a gente botar aqui o break, ele só rodou o 0. Por quê? Porque o break, se você não sabe, break é quebrar em inglês. Então, o break ele quebra o laço. Ele destrói o laço. Então, no momento em que aparece um break num laço de repetição, ele para de rodar aquele laço de repetição. Porque não tem mais sentido. Então, você pode botar condições que avancem uma iteração ou quebrem totalmente o loop dentro de um laço de repetição. Agora, nós vamos para os vetores. E o que é array? Arrays são gavetas de variáveis. Como assim? Imagina que você tem vários inteiros. Por exemplo, você quer salvar uma lista de idade de pessoas. Em vez de você criar inteiro A, B, C, D, E e botar o valor, você pode criar um vetor de inteiros, onde esse vetor de inteiros ele vai guardar uma sequência de inteiros. Aqui, que nem uma gaveta, por exemplo, várias gavetas. Cada gaveta vai poder ter um inteiro lá dentro. Aqui nesse exemplo mostra a estrutura dessas gavetas. Então, aqui
é a gaveta 0, a gaveta 1, a gaveta 2, a gaveta 3, a gaveta 4 e a gaveta 5. Você consegue colocar os números aqui dentro acessando as posições da gaveta. Então, eu quero adicionar um número na gaveta 2. Então, você vai pegar e colocar na gaveta 2. Então, aqui a gente tem um array de tamanho 6. E ele não vai de 1 a 6. Por quê? Porque ele começa do zero. Então, o padrão de programação é sempre começar as coisas do zero. Por isso que eu recomendo, sempre quando você estiver numa interação, se não for alguma coisa específica, comece do zero também. Não bote de 1 a 75, por exemplo. Bote de 0 a 75. Então, o exemplo que eu dei era uma lista de idades. Então, vamos colocar aqui idade 1. Idade 1, idade 2. Idade 3. Onde essa pessoa aqui tem 10 anos, essa aqui tem 20 e essa aqui tem 30. E eu quero salvar, e eu quero somar as idades dessa pessoa. Uma coisa legal, ó, você não precisa de adicionar isso dentro de uma variável. Você pode colocar direto no print aqui. E para deixar organizado, já que já existe um mais bem aqui, quando você tem uma string, que é um vetor de caracteres, então, e botar um mais, ele adiciona aquele inteiro, por exemplo, dentro desse vetor de caracteres. E já que a gente está fazendo uma soma aqui fora, que também eu utilizo mais, a gente coloca como padrão parênteses, para dizer que primeiro soma isso, depois soma isso aqui. Então, se a gente somar, isso aqui vai dar 60. Só que agora, imagina naquele caso, um caso que você tem várias idades. Eita, peraí. Deixa eu fazer. Você tem várias idades. E vai dando aquele mesmo problema que foi necessário o loop. Por quê? Porque se você tem várias idades, você não vai ter... Você vai colocar muitas linhas para uma coisa específica, que vai ficar muito ruim de ler o código. Então é para isso que vai servir a array. Então, em vez de ter idade 1, 2, 3, a gente cria um vetor. A gente vai chamar ele de vetor idade, onde esse vetor idade vai receber um novo inteiro de tamanho 3. Como é que funciona a estrutura de uma array? Você coloca o tipo, então pode ser que pode ser char, que ele está reclamando porque aqui tem int, que pode ser char, que pode ser boolean. Você bota o tipo, os colchetes para dizer que é um vetor e bota esse new int 3. Se mudar o tipo, tira esse int e bota o tipo novo. E o que é esse 3 aqui? Esse 3 aqui é o tamanho do vetor. Então a gente está criando um vetor, uma array de 3 posições. Então o que, é que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, vetor idade. Na posição 0, ó, eu quero que seja 10. Na posição 1, na posição 2, 10, 20 e 30. Pronto, depois que você inicializou, a array funciona igualzinho uma variável. Então se a gente pegar, substituir ali as idades por vetor 1, vetor 2 e vetor 3, deu o mesmo valor do que a soma desse daqui. E aí você me pergunta, Samuel, então qual é a grande vantagem além de você economizar espaço de linha? A outra grande vantagem é porque, por exemplo, aqui no for, int i igual a 0 e menor do que quantidade, que vou colocar aqui vetor idade.length. Se você tivesse utilizado as variáveis, você não conseguiria fazer um laço de repetição, que com o vetor ele te permite. Então você pode fazer o seguinte, você cria uma variável auxiliar aqui, soma, onde soma vai ser mais igual a vetor idade e se você não lembra, mais igual é equivalente a isso aqui, ó.
Escrevi meu nome, mania. Mais igual é equivalente a variável mais alguma coisa. Então, mais igual se utiliza nesses casos aqui. Agora, se a gente pegar e printar a soma aqui embaixo, o que é que vai dar? Deu 60. Isso aqui, o que é que está acontecendo aqui? Cada laço de repetição está colocando uma posição do vetor diferente. Ou seja, no primeiro laço aqui é 0. Ou seja, ele está pegando o valor da posição 0. A segunda iteração é 1. Ele pega a primeira posição, a posição 1 do vetor. E a última iteração é o 2, que ele pega a segunda iteração, que ele pega a segunda posição do vetor e soma. Então, essa é a grande vantagem, além de economizar espaço, dos arrays. Aí você me pergunta, mas Samuel, aqui você está fazendo igual aqui em cima? Pois é porque você também pode fazer desse jeito aqui, ó. 1, 10, 20 e 30. E aí, se a gente rodar, deu 60. Você também pode fazer desse jeito. E você também pode alterar dentro de um vetor. Dentro do for ali, por exemplo. Então, eu vou fazer um for int i igual a 0. E aí aqui a gente tem que dizer a quantidade. E agora eu quero que vetor idade i seja igual a 10 vezes 1 mais i. Se a gente pegar, tirar isso aqui, então ele vai rodar do i0 até a posição do vetor. Ele vai pegar, vai rodar, deu na mesma, deu igual a 60. E se você não entender essa fórmula aqui, é quando i for 0, que vai ser 1, 1 vezes 10, 10. Quando aqui for 1, vai dar 2, 2 vezes 10, 20. E quando aqui for 2, 1 mais 2, 3, 3 vezes 10, 30. Então, você, sabendo for e sabendo vetor, você consegue simplificar muito mais os seus códigos, porque você consegue criar essas regrazinhas de adicionar no vetor ou de pegar do vetor. Você consegue alterar essas coisas do vetor. Você consegue deixar o código mais legível, no caso. E, muito importante lembrar, na variável, aqui nós temos a variável idade, que é um inteiro. Idade 1. E eu vou tentar colocar um booleano aqui. True. Não vai permitir, por quê? Porque idade 1 é um inteiro e true é um booleano. Mesma coisa funciona para um vetor. Se o vetor... Deixa eu só alterar aqui. Se um vetor é do tipo inteiro, então ele só vai aceitar tipos inteiros lá. Ele não aceita outros tipos lá dentro. E outra coisa interessante, você pode criar palavras. A gente criou um vetor de caracteres aqui, onde eu vou printar esse vetor aqui embaixo. Só que em vez de eu printar com salt, eu vou printar com salf. E aqui dentro, se eu rodar aqui, Samuel. Se você perceber, Samuel ficou na mesma linha de soma e deu igual. Por quê? Porque aqui a gente não utilizou o println, a gente usou o printf. O printf, ele não pula linha que nem o println. Se a gente tivesse escrito println aqui, ia ficar SAMUL. Toda frase com letras, ele é um vetor de caracteres. Por conta que você utiliza muito o vetor de caracteres, e para você não ter que ficar escrevendo tudo isso aqui sempre, as linguagens criaram outro tipo de variável. Um tipo que é um vetor de caracteres, que é o tipo string. Para você escrever um string no Java, você coloca aspas duplas.
um caractere é aspas simples. Nome 2. Ponto chat i. Se você ver, deu na mesma. Por quê? Porque a string é a mesma coisa que o vetor de caracteres. Só que no caso, por ser uma string, a gente não precisa ter essa aspas duplas aqui. A gente pode simplesmente printar. Por quê? Porque ele é uma string, que uma string é o vetor de caracteres. Então, é para isso que servem arrays e loops de repetição. Eles servem basicamente para facilitar a sua leitura do código e sua escrita de código também. Porque quando você tem loops e arrays, você consegue deixar o código mais simples, que qualquer outra pessoa consegue ler e entender teu código, em vez de ter aquela sequência gigante que a gente tinha colocado aqui. Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem. Deem like, compartilhem. Comentem o que vocês estão achando, sugestões de vídeos. Até mais.